Até que enfim o Brasil convenceu. Vamos resumir esse jogo aqui porque, meu amigo, tem coisa pra caramba pra gente falar dessa partida, que pelo menos nesse primeiro tempo, graças a Deus, de alguma forma convenceu. E isso muito por conta também da pressão que o Ancelotti estava sofrendo. O que nós temos que falar aqui sobre senhoritos e senhoritas que estão assistindo este vídeo nesse momento? O jogo começa e a seleção brasileira, né, a gente já tem até as escalações, eu vou trazer as escalações para vocês primeiro, vem com essa formação aqui. Eu vou estar colocando para vocês agora. A gente vem com Alisson no gol. Aí depois a gente tem o Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo e Douglas Santos. Que, cara, pelo menos até agora tá fazendo uma partida excelente, né? Principalmente aqui o Douglas Santos fazendo uma partida impecável, defendendo muito bem. E a gente tem também o Danilo, que pelo menos nesse momento também tá muito constante na seleção brasileira. Tem o Casemiro, Bruno Guimarães, que também estão conseguindo fechar muito bem, travar muito bem esse meio de campo. Lucas Paquetá, que me surpreendeu para um caramba neste primeiro tempo. O que jogou Lucas Paquetá é brincadeira. Rafinha, que a gente tem que falar que acabou saindo desse jogo, você vai me entender o porquê. Matheus Cunha, o que dizer dele, viu? Subestimado, mas foi lá e resolveu a parada. E o Vini Júnior, muito subestimado, mas pegou e resolveu. Enfim, vamos começar aqui então. O jogo começa com o Brasil intenso, né? Tentando chegar a todo momento no ataque, né? E você vê o Haiti postado numa marcação muito compacta, num 5-4-1. Só que você via que os caras ainda tinham problemas com essa marcação zonal, justamente porque tinha muita movimentação. Esse estilo de jogo do Ancelotti liberal faz com que esse tipo de marcação que é muito fechada, que fica mais centralizado em alguns jogadores, dificilmente tem o desenvolvimento dos caras conseguirem estar marcando caras com muita qualidade, como é o caso do Lucas Paquetá, como é o caso do Vini, do Rafinha. E aí você vê o Brasil totalmente aposto e tentando fazer seu gol. Só que aí, além de tentar fazer os gols, claro, você viu um Haiti que, já que não tem tantas opções, vamos fazer muita falta e vamos fazer um jogo bem físico, porque os caras têm físico pra caramba. E aí a todo momento você viu uma falta acontecendo nos primeiros minutos. Era o Douglas Santos, aí apareceu o Casemiro, aí o Rafinha caindo, o Vini também que tomou um tranco bem bonito. Mas aí, obviamente, que o jogo continua. E eu tenho que detalhar uma coisa antes pra vocês, que, cara, além da gente tá falando sobre esse jogo, a gente tem que falar da Cazé TV. Puta merda, cara. 15 milhões de pessoas ao vivo no YouTube. Os caras se vingaram da Rede Globo. Porque a gente lembra, algum tempo atrás, que o Cazé fazia reacts nas lives dele na Twitch, também no YouTube. E aí a Globo chegou, olha, você não pode mais fazer react com as nossas transmissões. E aí ele falou, cara, pô, fazer o quê, né? O cara trucou. Na verdade, a Globo tinha trucado. Aí eles falaram 6, o Cazé meteu 12. Porque, e você vai me entender isso por quê? Porque simplesmente só a Cazé TV que pode transmitir o jogo do Brasil no YouTube. Só a Cazé TV agora que pode, da Copa do Mundo. Então você não vai ver a GE TV aparecendo no YouTube. É só a Cazé TV. 15 milhões, parabéns pros caras, né? Não tem o que fazer, os caras estão dominando realmente a internet. E cara, o Brasil tava chegando tanto no ataque, e principalmente pelo lado direito com o Rafinha, que a gente teve o primeiro gol. Em um lançamento muito bem feito, a bola vai pro Rafinha, o Rafinha manda lá na gaveta, quase praticamente na gaveta. Aí você pensa, pô, 1-0. Estão enganados, senhores. Impedimento. Rafinha ficou um pouco adiantado na jogada, acabou saindo por impedimento, mas por detalhe, acabou sendo esse impedimento. Eu tô aqui até mostrando pra vocês o lance, em que o Rafinha dá a arrancada, o corpo dele fica um pouco à frente, o braço tá atrás, mas o corpo fica um pouco à frente. Devido a isso, acabou sendo impedimento. E um Rafinha que a gente via que tava com aquela vontade, que tava realmente querendo o jogo, sabe? Que a todo momento buscava jogada, buscava lance, tentava fazer alguma coisa para ajudar a seleção a marcar o primeiro. Só que acabou que não aconteceu com ele, infelizmente. Mas ele é o cara que estava sendo muito subestimado, mas que buscou essa partida, que estava com a gana, que estava com a vontade de ir atrás desse resultado. E não só ele, todos os jogadores também, depois dessa grande pressão, deram uma acordada e viram que realmente isso é uma Copa do Mundo, não é coisa para se brincar. Apesar de ser qualquer seleção, Haiti, Escócia, qualquer uma, é Copa do Mundo e não dá para brincar. Não dá para brincar, não dá. Entendam isso de vez. E aí, cara, continuou com essa mistura do Brasil, chegando em escanteio, tentando criar jogada, o Vini participando muito, principalmente desse primeiro tempo. E eu tenho que dizer aqui, cara, que o Vini, tem muita gente que tá criticando, mas agora não dá pra você vir criticar ele mais.
Ele está aparecendo, ele está assumindo aquele protagonismo que vinha sendo cobrado do Neymar há muito tempo atrás e que agora vem sendo cobrado pelo Vini. Pelo menos nesses últimos 2 jogos, o cara realmente mostrou que chegou na seleção brasileira. O Ancelotti está potencializando ele da maneira certa e agora ele apareceu. Não tem mais desculpa, não tem mais nada. Ele sabe da responsabilidade que ele tem e ele tá mostrando isso dentro de campo. Não à toa, ele ajudou muito mais pra frente, como eu vou explicar aqui pra você também. E não só isso, outro cara também que ajudou muito foi o Lucas Paquetá. O Paquetá, cara, eu tô impressionado, porque no primeiro jogo ele foi horrível. Nesse jogo ele começou um pouquinho mal, mas depois, cara, ele começou a aparecer em tudo que é lado. Tava na zaga defendendo, tava no meio criando, tava também no meio se precisasse defendendo e tava lá na área criando jogada e dando lance, dando passe. Enfim, Paquetá mostrando por que ele foi convocado. A qualidade dele é exímia. Com certeza a bronca do Ancelotti também foi muito forte pra ele e obviamente que ele deu um jeito de arrumar isso. E o Haiti também tentou, não dá pra gente mentir aqui. Teve esse lançamento que a bola passou muito perto aqui pro Alisson, mas acabou que não conseguiram fazer o gol. Acho que é a falta principalmente de qualidade da seleção do Haiti. Só que eu vejo um perigo nessa seleção também, que é a falta de compactação ainda. Ainda vejo essa falta porque tá muito desorganizada essa defesa, como você pode ver aqui, ó. Muito mal postada e a gente fala. Esse estilo do Ancelotti, que é aposicional, muitas das vezes pode atrapalhar essa compactação na marcação. E isso tá notório principalmente nesse lance aqui, como você pode ver, e também outros lances que o Brasil quase leva ferro do Haiti, vamos se dizer assim da melhor maneira possível. Gente, lance repetido, né? Aos 21 minutos, quem aparece de novo? O Rafinha, mais impedimento de novo, cara. Eu estou impressionado. Veio um lançamento aqui, se eu não me engano, acho que foi do Douglas Santos ou do Lucas Paquetá. Enfim, eu acho que foi do Paquetá, na verdade. E foi um baita de um lançamento. E aí o Rafinha, milímetros, tá impedido. Faz a arrancada, ia meter, na verdade, um belo de um golaço. Ia meter, né? Porque ia ser uma cavadinha do caramba. A bola acabou indo pra fora milimetricamente. E aí acabou que ele não conseguiu fazer o gol nessa partida, infelizmente, cara. E aí, meus amigos, depois disso, a gente teve até que enfim o primeiro gol. E o gol de um cara muito subestimado. E de um outro que deu assistência, que também tá sendo muito criticado, mas que agora não pode ser mais criticado. Que tá aparecendo. Deu assistência e também tá quase fazendo gol nessa partida, eu acho que vai fazer. Que é o senhor Matheus Cunha, que fez 1-0, comemorando naquele estilo da prancha de surf e tudo mais. Mas quem deu assistência para ele foi o senhor Vini Júnior, que é o grande protagonista dessa seleção. Veio uma excelente jogada, acaba que o Vinícius Júnior chuta, sobra o rebote, e aí o Matheus Cunha vai lá e meio que tenta finalizar, mas é travado pelo zagueiro, sai um gol contra, mas ainda assim, meio que gol do Matheus Cunha, que saiu o 1-0. E aí, meus amigos, o Brasil continua na mesma toada. Na mesma toada. E, obviamente, que uma hora ou outra ia sair gol de novo. Adivinha quem? O próprio Matheus Cunha faz mais um gol de novo. 2-0. Também em outra jogada que o Vini Júnior participa, cara. Em outra jogada que o Vini Júnior estava participando, em outra assistência dele. Só mostra o tanto que esse cara já tá assumindo o protagonismo. Eu sei que é o segundo jogo, é contra o Haiti, mas é isso que a gente quer dele. É isso que ele tem que mostrar. É isso que a gente quer do senhor Vinícius Júnior. E aí acaba saindo um belo de um gol no Matheus Cunha de novo. O Matheus Cunha que é muito subestimado. Que eu vou ser sincero, eu já falei que tá com a minha namorada, eu discordo, eu não gosto do Matheus Cunha. Não gosto. Mas, cara, seleção é desempenho. Se ele desempenhou bem, tá merecendo tá aí de ser titular. Este é o grande momento que vocês estão vendo. Matheus Cunha fazendo o 2-0. E aí, aos 39, você vê esse momento aqui do Ryan entrando e o Rafinha saindo. A gente lembra que foi muito noticiado, peraí, deixa eu até ver, rapaziada, que nós estamos vendo aqui o jogo ao vivo, né? Depois está começando aqui, eu estou ainda resumindo. Que o Rafinha, ele tava com algumas bolhas no pé, e isso tava meio que incomodando um pouco ele, apesar dele ter dado a intensidade toda que deu, tentado fazer o gol, só que ele viu que não ia conseguir mais, porque as bolhas parece que estavam incomodando, né, tomara que não seja nada de grave assim, pra ele estar também saindo, que às vezes pode ser outra coisa também. Ryan entra, o iluminado Ryan, né, o Ryan que começou já bem, entrando muito bem dentro de campo. Senhoras e senhores, e aí, meus amigos? E é 1, e é 2, e é 3. Adivinha quem que aparece
o senhor Vinícius Júnior fazendo o 3-0 para a seleção brasileira. E como eu falei para vocês, essa foi a partida dele. Essa, pelo menos por enquanto, é a partida que ele tá aparecendo. Beleza, fez só um gol? Beleza. Mas contribuiu em 2 jogadas. Hoje, match MVP da partida. O cara que tá realmente deitando e rolando e fazendo o que quer dentro de jogo. Não à toa conseguiu fazer esse gol em um belo lançamento novamente do Paquetá. Aparecendo muito, criando muitas jogadas boas. Faz o lançamento espetacular pro Vinícius Júnior, que acaba fazendo o 3-0. E obviamente, meus amigos, que o Brasil continuou na mesma toada, deu um pouco de tranquilizada, o Haiti tenta chegar em algum momento, acaba não conseguindo neste primeiro tempo, e aí, fim do primeiro tempo, 3-0. Cara, será que vai continuar nessa toada pro segundo tempo? Vamos ver isso aí, hein? E o segundo tempo chegou e adivinha, a gente continuou tentando. O jogo começa, só que agora com o lado contrário. A gente vê a seleção do Haiti passando por cima da seleção brasileira, tentando criar mais jogadas, mas acaba que não consegue muito. Como eu já falei, falta de qualidade, questões técnicas também foram atribuídas a isso. E o Brasil também foi aproveitando aos poucos as chances que foi tendo, né? O ritmo, obviamente, que diminuiu, porque segundo tempo muda muitas coisas, o jogo muda. E aí, obviamente, o Ancelotti viu isso e falou: cara, eu acho que eu vou ter que substituir. Aqui, sai o Matheus Cunha e o Lucas Paquetá, 2 jogadores que foram destaque dessa partida, como eu falei pra vocês aí no início do vídeo. E entram Endrick e o senhor Danilo nesse jogo. E aí a dinâmica novamente muda, cara. A gente vê a exaltação da torcida do Endrick entrando. Obviamente que é uma coisa que a gente queria há muito tempo, até porque ele puxa esse protagonismo. E vocês vão ver que eu não tô mentindo, porque aconteceu uma parada aqui que vocês vão me entender o porquê que eu tô te dizendo isso, tá? Entra Endrick, entra, na verdade, o Gabriel Martinelli, né? Eu até falei errado aqui pra vocês, mas também o Danilo entrou. O Danilo entrou neste jogo e muda essa dinâmica da seleção brasileira, né? O Martinelli, ele dá um pouco mais de dinamismo e de cara, quando ele acaba entrando, ele cria uma oportunidade absurda com o Vinícius Júnior, que pareceu demais nessa partida. Toca pra ele, ele chuta e bate no travessão, quase faz um golaço. Só que foi na mão do goleiro e travessão. Cara, se fosse gol, seria uma redenção absurda no Martinelli, que tá entrando no segundo tempo, tá fazendo alguma coisa boa. E claro, o Endrick, que começou também indo muito bem. E outro que a gente tem que destacar, que foi esse lance que foi até tirado muito rápido, cara, é o Douglas Santos. O tanto que ele tá sendo subestimado nessa seleção é coisa de maluco. Essa partida, cara, eu vou até pegar a nota dele com vocês aqui, na SofaScore, tá ligado? Porque assim, de verdade, eu acho que ele foi um dos melhores jogadores dessa seleção hoje, tirando o Vinícius Júnior, obviamente. Mas eu não vi ele errando nessa partida em nenhum momento. Eu não vi ele errando, né? Claro, a gente teve também o Matheus Cunha, obviamente, mas, cara, assim, de verdade, tirou nota 6.8. Acho que foi muito por conta do cartão amarelo, mas ele foi um dos melhores da partida também. A gente teve o Matheus Cunha que foi bem, o Vini que foi bem, e, cara, eu tava vendo as estatísticas e eu achei que foi muitas poucas finalizações, cara. Foram, aqui ó, pra você ver, foram 7-8 e ainda teve muitas faltas, né? 14-13. Um jogo muito físico também, que a gente viu. E aí eu, como eu falei, o lance pra vocês aqui, o Douglas Santos chuta, a bola vai lá e vai pra fora. Ele apareceu muito nessa partida, muito bem defensivamente. E aí, meus amigos, neste minuto ainda que já tinha entrado, quase que foi gol do menino. É, o iluminado. O que muitos técnicos subestimam, só que infelizmente acabou sendo impedimento. Ia ser um baita de um golaço, eu vou falar a verdade pra vocês. Só que aqui tem um lance, aqui ó, que é esse aqui basicamente, tá vendo? E o Endrick tá só um tiquinho à frente também, lance milimétrico de impedimento. E aqui a gente vê, né, como eu falei pra vocês, o Ederson entra, sai o Casimiro, o Danilo entra e eu não lembro, acho que sai o Bruno Guimarães, isso, Bruno Guimarães que sai no local dele, como eu falei, dá outro dinamismo pra seleção, melhorou bastante, criou muito, teve muitos momentos também de novo aparecendo, principalmente com o Vini, né, de novo com o Endrick tentando também finalizar, mas acabou não conseguindo, e esse foi mais ou menos o resumo do jogo. Finalizou no 3-0, um bom jogo pra seleção brasileira que ganha ritmo, ganha confiança. E agora a gente vai ver na Copa do Mundo de 2026, nesses próximos jogos, o que vai acontecer. Será que o Brasil vai ganhar o Hexa? Você comenta a sua opinião e já segue a gente aqui para mais resumos como esse.